Olá, pessoal. Deixando o pessoal entrando para a gente dar início a mais conhecimento, conteúdo. Deixa eu colocar em silêncio aqui, que agora esse momento é nosso. O quanto a gente pode estar consciente e presente do que realmente faz sentido para nós. Quantas distrações, definições e conclusões que acabamos criando para tirar a gente daquilo que realmente faz sentido para a nossa vida. Vocês sabiam que existe mais de 50 medos governando você inconscientemente? Pois é muito, não é? Bem-vinda, Poliana, bem-vinda, Lia. Já vai aproveitando, clica aí no aviãozinho, convide pelo menos 3 pessoas e você acredita que esse conteúdo, essa aula será uma contribuição para as pessoas, que nós vamos falar aqui sobre a questão do medo. Nós temos mais de 50 medos governando o nosso ser, as nossas escolhas, o nosso caminho. Coloque aí, você acredita, vocês estão me ouvindo bem? Você acredita que você parou as suas criações dando muita importância por acreditar que o medo ele é real, que o medo ele é verdadeiro? É assim que a gente foi condicionado quando criança. Eu lembro, quando eu era criança, criança ela ela é muito aventureira, ousada, corajosa. Ela não tem a malícia da ameaça. Então a criança, eu fui treinada dentro de um sistema para duvidar da coragem. Então, isso acaba gerando o quê? Desconfiança, insegurança. Por que eu trouxe esse tema hoje? Exatamente para abordar uma questão que aquilo que você não cria na sua vida, talvez é exatamente por causa de uma emoção, de um sentimento, de uma sensação ou por uma experiência. Quantas vezes a gente deixa de escolher algo ou fazer algo baseado no resultado de outras pessoas? Será que você também não está fazendo isso inconscientemente? Você não vai, não cria, não faz e define e conclui que talvez as pessoas vão te julgar? Já aconteceu com vocês? De vocês ter o sentimento de julgamento? Eu vou dar um exemplo aqui de um atendimento que eu fiz. O cliente chegou com a questão de que gostaria de entender por que a empresa dele não prospera. Então ele colocou ele aqui no centro. E eu perguntei para ele assim: qual é o sentimento que você tem quando você percebe que a sua empresa não prospera? Ele, é muito medo, porque é mais ou menos assim a frase que ele usou: as contas não param. E será que isso também não acontece com você? Será que são as contas que não param? Ou é a forma que você define e conclui sobre receber, sobre pagar, sobre investir, sobre ganhar, sobre gastar, que limita a sua vida? Então, quando esse cliente trouxe a questão da empresa, a minha empresa não prospera, não flui, é um desafio, e eu perguntei para ele: onde você coloca você num campo, né? E ele colocou ele aqui. E aí eu perguntei se no sentimento, seu sentimento, qual que é? Ele, eu tenho muito medo de fracassar. E eu falei para ele assim: se o sentimento de fracassar fosse uma pessoa, quem vem na sua mente? Se esse sentimento de fracassar representasse uma pessoa? Aí ele disse assim: meu pai. Então eu perguntei para ele: aonde você coloca o seu pai? E aí ele coloca o pai dele de frente para ele. Esse não é um bom lugar para o pai, tá, pessoal? Esse lugar aqui, o filho de frente para o pai, é como se inconscientemente ele estivesse pedindo permissão para seguir a vida dele. Isso acontece muito dentro da relação de casal, onde eu falo baseado nas experiências que eu tenho, talvez não é com você que já aconteceu. É de projetar para o outro a responsabilidade de cuidar de si mesmo.
Às vezes você pode parar aí e pensar, conheço pessoas que ao invés de cuidar da própria vida, delega para o outro cuidar dela ou dele. Comenta aí. Então, e eu perguntei, olha que incrível, ele veio fazer um trabalho, uma mentoria, ligada à empresa, que ele não sente que a empresa flui, a empresa não prospera. Mas não é a empresa. A pergunta que eu fiz é, antes de você ter empresa, ou quanto tempo você tem a sua empresa? Ele falou, eu tenho a minha empresa tem 5 anos. E eu perguntei, esse sentimento de fracassar começou com a sua empresa ou isso é algo que vem lá de trás? Você já teve esse sentimento antes? Aí ele disse, a vida toda. Gente, a gente não viveu a vida toda para definir que a vida toda é baseada no sentimento de fracasso, medo de fracassar. Vou repetir para quem está chegando agora. Vocês sabiam que nós temos mais de 50 medos controlando as nossas escolhas? Comenta aí se você sabia. Coloca aí. Sim, hashtag não. Em que área da sua vida você tem medo de fracassar? Que você tem medo que não dê certo? Que você tem medo de não conquistar? Que você tem medo de falhar? E é tão interessante que eu falei para ele assim, o seu pai, ele foi um homem bem sucedido? Ele disse, no meu ponto de vista, não. Ele foi um homem fracassado. Sabe qual que foi a dinâmica que eu falei para ele falar para o pai dele? Pai, faço como você para pertencer. Nesse mundo aqui, gente, eu tô com um quadro aqui das fases da lua, mas não é à toa. Nesse mundo, nesse universo de criações, de definições e conclusões, a gente ocupa um lugar que não é nosso. No ponto de vista dele, se o pai dele se sentiu fracassado, você acha que inconscientemente ele vai se sentir um vencedor como filho? Não, porque ele faz igual. Então, como eu faço como você, pai, é mais confortável pertencer ao mundo. Mesmo que é desafiador eu levantar todos os dias, batalhar, a falta de reconhecer as conquistas, nem que seja pequenininhas, não te dá um salto de possibilidades. E às vezes a forma de interpretar o passado, a sua história, a sua vida, faz você julgar a si mesmo. E aí eu perguntei assim para ele, que foi onde foi uma virada de chave. Talvez isso é uma virada de chave para você em qualquer área. E eu disse, uma pessoa fracassada monta uma empresa? Qual que é a moral da história? É o reconhecimento. O quanto eu sou capaz de reconhecer que eu crio as coisas pelo meu mérito, pelos meus valores, pelas minhas experiências, pelo meu aprendizado. E eu disse, verdade, um fracassado monta uma empresa com 20 funcionários? Vocês acham que uma pessoa fracassada monta uma empresa com 20 funcionários? Não monta, gente. E outra, não, independente de montar uma empresa ou não, todos os dias você tem uma coisa que se chama dádiva à vida. Você tem o ar, você tem um alimento, você tem seu corpo, você tem suas ideias, você tem o seu coração vibrando por você sem você se ocupar de mantê-lo vibrando. E ele disse, eu nunca recebi elogio pelo quanto eu faço as coisas acontecerem. E eu falei, sabe por que você não recebe elogio? Porque você vai atrair aquilo que você acredita. Se você acha que elogio não é importante, não é interessante para você, você não vai atrair pessoas que vão te elogiar. Você vai atrair pessoas para te punir, para te julgar, para te cobrar. Por quê? Porque é reflexo, é espelho, é campo. E eu pergunto, aí eu falo, olha, eu vou te dar o dinheiro. Porque na cabeça dele, ele achava que o medo de fracassar é não manter o dinheiro para continuar e sustentar a sua vida, né?
dar continuidade nos compromissos, como manter o espaço, manter os funcionários e tal. E aí eu falei para ele assim, dinheiro é grande ou pequeno? Ele disse, pequeno. Aí eu perguntei, onde você coloca o dinheiro? Aí ele colocou o dinheiro aqui atrás. Aí quem cuida de quem? É o dinheiro que ele não escolhe olhar ou ele acha que o dinheiro... Aí sabe a frase que ele usou? O dinheiro não é tudo. Gente, o problema não é definir se o dinheiro é nada ou é tudo. A questão é que o problema dele, na cabeça dele, no sentimento dele, que se ele tivesse mais dinheiro, ele estaria relaxado, sossegado. Só que o oposto disso é dizer que o dinheiro não é tudo. Então, quando você diz que o dinheiro não é tudo, o dinheiro não precisa ficar na sua vida. O dinheiro não é nada. E quando você, ou quando um cliente chega para mim e fala assim, eu não preciso de muito, só quero o suficiente. Talvez o suficiente que você acredita que você merece não é seu. Você aprendeu com alguém. Você repetiu. Você está repetindo inconscientemente programas, pensamentos, sentimentos do seu sistema. E o quanto eu já percebi que nós amaldiçoamos a facilidade. Em todos os lugares que a gente acredita que ser fácil demais é uma questão de não valor, de não merecimento ou de julgamentos, a gente cancela e destrói e descria agora por um Deus ilhão. Quando ele fala da questão da empresa, vocês perceberam que na fala dele, quando eu pergunto se o sistema, o sentimento, o dinheiro, a impotência, a fraqueza ou o medo fosse uma pessoa, ele trouxe o pai. Para ele, no universo dele, é o pai que governa a vida dele, ele não é o pai dele. Uma dinâmica que eu trouxe para ele ganhar clareza é pai, somos separados. Eu, pela minha história daqui para frente, fazendo diferente com os meus recursos, e pai, você com a sua história, na realidade é senhor, que ele chamava o pai dele. E o pai dele já faleceu. Mas olha que incrível, o pai dele faleceu e ele traz o pai como informação e barreira. E eu perguntei assim, é confortável esse duelo? É confortável você colocar você de frente para o seu pai no futuro, seu pai no futuro de frente para você? Aí ele disse, eu nem tinha percebido. Mas sabe por que não percebe? Que a nossa mente, ela organiza as ideias, traz para o corpo a sensação, o sentimento e as emoções, e a gente fica congelado naquele tempo e espaço como verdade. Por isso que eu aplico uma técnica que chama processos corporais. Você deita na maca e eu vou tocar em você para dissipar bloqueios, traumas, memórias que você viveu. Quanto abuso foi implantado no nosso corpo de maus tratos, humilhação, fracasso, castigo. Eu mesmo trabalhei no meu campo energético muitos bloqueios de maus tratos. Então, quando a minha mãe me colocava de castigo lá horas e mostrava para mim a vara, se sair do castigo vai levar uma surra, isso é um abuso. Porque a criança, ela não entende que ela tem liberdade e opinião própria e ela não pode ter valor. Isso não é o caso de vocês. Eu estou falando da minha experiência. Então, qual é a comunicação certa para prosperar? Para ir para a vida, para cuidar dos sonhos, dos projetos. Quanta gente fica distraído nas mentiras e levanta na preocupação usando a insanidade para não ter paz. Aí ele colocou o dinheiro aqui, eu disse para ele assim, e se o dinheiro não fosse o problema, o que você escolheria agora fazer com a sua empresa? Ele, eu escolheria trabalhar com mais tranquilidade, mais confiança, mais segurança, fazer o que se requer. Eu falei, então comece fazendo isso. Comece fazendo o que você sabe e o que a sua empresa está exigindo de você. Pergunte para a sua empresa, o que você deseja que eu faça para criar mais facilidade,
para criar mais consciência, para criar mais movimento, mais fluxo de caixa. Ele, olha, uma coisa que eu nunca fiz foi a parte de divulgação, porque eu ainda tenho resistência sobre esse mundo, Instagram, que não sei o quê. Eu falei, mas que engraçado. Você tem resistência para colocar a sua empresa, mas você me encontrou pelo Instagram, pelas redes sociais. Então, pessoal, às vezes a gente define as nossas experiências presentes. Hoje é segunda, você está começando a sua semana e não sei qual é o tema, a sua preocupação aí, seu medo. Já que nós temos mais de 50 tipos de medo governando a nossa vida, acaba que você mata as suas possibilidades e criações. Mas voltando aqui, aí ele colocou como representação o sentimento de medo, de fracasso, o pai dele, certo? Mas em momento algum ele não pensou sobre a escolha dele, que é a empresa dele. Ele nem lembrou que ele veio para a sessão para trabalhar a mentoria no empreendedorismo dele. E aí eu dei a empresa para ele. Eu falei, aonde você coloca a sua empresa? Aí ele colocou a empresa assim, ó, salsicha, né? A empresa olhando para lá, ele aqui e o pai aqui nesse duelo. Isso não é um bom caminho para prosperar. E aí eu falei, olha, a sua empresa tá num duelo entre você na impotência, no sentimento de fracasso, e você olhando para o seu pai. E aí eu falei assim, se o seu pai tivesse que dizer uma frase ligada à escolha que você tá tendo agora, o que o seu pai falaria? Aí ele falou, olha, o que me vem aqui, a sensação é que vai em frente. Só que como que vai em frente se ele colocou o pai dele no futuro? Se o pai está no futuro, significa que o filho não existe. Então, você está existindo na sua vida? Você está sobrevivendo na sua vida? Ou você está tendo engajamento e consciência e clareza do que você está criando? O que você está criando para a sua vida? Ou você acha que é o mundo que está sendo como barreira e limitações? Ninguém dá nada do que não recebeu para nós. O que faz com que a gente se decepcione com as pessoas é a projeção e a expectativa, a fantasia e a ilusão que eu só posso fazer algo ou criar algo para minha vida se alguém me apoiar. Não. Vou dar uma dica aqui para vocês de ouro. Olha o tamanhozinho do dinheiro que ele colocou. Olha a empresa dele sendo sufocada, pressão, cobrança. Porque se você não traz harmonia, liderança, né? Quando você não é líder de si mesmo, você não consegue perceber que você pode direcionar as pessoas como colaboradores realmente para aquilo que você deseja. Às vezes a gente tem mania de pedir o que não quer. Gente, é incrível. Quantas pessoas vêm fazer trabalho comigo para olhar para alguma questão e a pessoa tem dificuldade de pedir o que quer. O que você quer? Pede o que você quer, que o universo nos apoia. O universo é movimento, o planeta é constância, o universo é engajamento, tudo já existe. Basta você pedir o que você quer. E aí eu falei para ele assim, bom, você pode mexer em duas peças aqui para você posicionar uma nova consciência. O que ele fez? Ele tirou o pai dele, pôs o pai dele virado para frente, de costa para ele. Depois, ele pegou a empresa, colocou casada com o pai. Duas peças. Então, olha o quanto ele ficou sozinho no vazio. A gente cria vazio, às vezes, para não poder pôr as nossas ideias em prática. A gente faz inconscientemente por amor no sistema. Então, qual que é a dica hoje? Se a gente tem mais de 50 tipos de medo governando a nossa vida, a nossa escolha, o que você escolheria se você não tivesse medo? O que você faria? Todos os dias eu levanto
e trago consciência e clareza para o meu corpo e presença. Então eu vou ensinar essa ferramenta para vocês. O que vocês podem falar? Vocês podem tocar o coração de vocês, vocês podem dar batidinhas. Você pode dizer para você: eu sei a sensação de ter coragem de criar a minha vida. Eu sei a sensação de me permitir, de me autorizar a realizar tudo o que faz sentido para mim. Tudo o que faz sentido para mim cria mais para minha vida, para o meu mundo, e acaba que eu sou uma contribuição para as pessoas. Tudo que eu escolho é por amor, é por alegria, é por sabedoria, é por presença, porque sou merecedor. Sou merecedora porque eu sei a sensação de receber o reconhecimento que eu também ajudo outras pessoas. Quando você tem um negócio, o negócio ele não é seu. O negócio é de todas as pessoas que você vai ajudar. Às vezes você não prospera mais porque você está casado ou casada no apego do seu negócio como seu. Ele não é seu. A ideia, uma vez que você projeta, estrutura, organiza, por exemplo, formação, né? A gente, nessa realidade, a gente gradua, tem gente que faz faculdade, especializa como dentista, médico, engenheiro, arquiteto, advogados. Esse é um dos recursos das faculdades que você permitiu acessar para ganhar mais clareza. Eu mesmo já fiz trabalho com pessoas que fizeram 3 faculdades e não se encontrou em nenhuma. Então não é a faculdade, não é o recurso. A serviço de que essa pessoa está indisponível. Não se permita, pode dizer, eu sei a sensação de estar disponível. Outra coisa que ele queixou, esse cliente, que as pessoas não ficam na empresa. Mas o ponto de vista dele é: eu não posso confiar nas pessoas. Isso acontece muito nos relacionamentos, tá? De casal. Eu não posso confiar nas pessoas. Será que você não aprendeu quando criança? Só que quando o nosso pai ou a nossa mãe ou quem nos criou falou que nós não podemos confiar nas pessoas, era uma forma de proteção. Só que você já cresceu. Se você não confiar em você, você vai ficar escondido atrás do medo também. Uma das crenças que está muito ligada à emoção do medo, como julgamento, é vergonha e timidez. Eu tenho 2 ferramentas ótimas para trabalhar vergonha e timidez. Um é a sessão de barras de Axis e o outro é processos corporais, que eu vou tocando no seu corpo e vou dissipando o bloqueio de timidez. Quando você define e conclui que você é tímido ou tímida ou tem vergonha de falar para as pessoas, o que você faz com o seu fluxo de recebimento? Não chega. Por que não chega? Porque por mais que você é bom em algo, você sabe que você tem competência, mas a barreira do medo de ser julgado ou definido como tímido ou tímida, isso faz você matar as possibilidades da consciência de aparecer para as pessoas e colocar em prática, em ação, aquilo que você sabe que é o seu saber. O nosso saber, ele é único, ele não é aprendido nos lugares. A criatividade, as habilidades, elas podem ser desenvolvidas através daquilo que você põe em prática. Mas você, quando criança, já existia a informação para você se estimular a andar. Então, a falar, a pensar, a perceber. E você pode fazer isso também, desaprender os medos. Comenta aí, qual é o medo que mais bate na sua cabeça? Porque é na cabeça que julga a criação do medo e o corpo que paga o resultado. O medo, ele traz muitos sintomas para os ossos, para a coluna, para a lombar, para os tornozelos, para os joelhos. Ele congela você naquela emoção e na imagem. Olha que interessante. Quando
você tem medo, no pano de fundo do medo, eu fiquei assim, passada, quando você percebe que existe mais de 50 medos governando a nossa vida, é muito, né, pessoal, se você parar pra pensar. Existe uma imagem, um cenário, um movimento que faz você criar esse gatilho continuamente. Então, aquilo que você viveu, sentiu, percebeu, isso está congelado no seu campo. Então, qual é o medo que você tem ou que você viveu que às vezes você nem lembra que superou? Medo de ficar sozinho? Gente, esses dias eu atendi uma mulher com seus 50 e poucos anos. Ela simplesmente disse assim, eu tenho pavor de ficar sozinha. Mas a gente nasceu, tudo bem que a gente nasce, né, de uma mulher, mas quando a gente sai dessa realidade, desse corpo, é você com você mesmo. É no seu tempo, é no seu espaço, é na sua realidade, é nas suas memórias. Esse medo de ficar sozinho, ou medo de perder, ou medo de ser traído, ou medo de ser enganado, isso não te traz resultado para lugar nenhum. Você só vai ficar preso no tempo e espaço. Você pode usar essa ferramenta. Eu sei a sensação de alegria de estar comigo na minha própria companhia. Se eu escolho a minha companhia, o que eu escolheria por mim sendo eu mesmo na minha companhia? Anotem, pessoal, essas perguntas e repete para o corpo de vocês escutarem, porque o nosso corpo ele tem trilhões de células fragmentadas, informações que você nem sabe que sabe e domina. Quando a sua mente pensa algo como ideia, tudo que existe fisicamente hoje, estruturado, palpável ou não palpável, já está nas suas células do seu corpo. Então, se você não sabe que você pode pedir consciência para o seu corpo, aonde está a paz adormecida, se permita. A primeira coisa que você tem que descobrir, dentro desse campo aqui, lembra que o cliente, quando eu falei para ele assim, ele veio reclamar da questão da empresa. E eu perguntei, qual é o sentimento? Ele disse assim, eu tenho medo de fracassar, medo disso. E eu pergunto, se o medo, se o fracasso fosse uma pessoa, quem seria? Meu pai. E ele coloca aqui, ele não sai desse lugar. Ele tá no looping da infância, da criança, do vitimismo, do trauma, do drama. Eu não posso confiar nas pessoas. E para piorar, ele me coloca o dinheiro aqui, ó, como uma criancinha. Como se o dinheiro... Só que será que o dinheiro é a criança ou a criança é ele no congelamento, vivendo e sobrevivendo num corpo de adulto? Eu tenho certeza que a forma que você está guardando e administrando o seu dinheiro, ele vai representar se você está na grandeza da consciência da versão adulta ou não. É só você pegar aí a sua conta bancária agora, a sua forma de receber dos clientes, a sua forma de se dispor a serviço de algo maior ou trabalhar, a sua conta, ela vai dizer se você está no seu lugar, na sua consciência, na sua presença e nas suas escolhas e no seu engajamento. Quando você não está no seu lugar com clareza e consciência e o dinheiro não fica, não é o dinheiro o problema. É o lugar que você se colocou disponível para viver a sua vida. Arrume um emprego, ganhe dinheiro, ou passe num concurso, ou faça uma faculdade para você buscar estabilidade financeira, ou monte um negócio e o dinheiro não flui, não fica, significa que você não está ocupando um bom lugar na sua vida. Você está preso, congelado no passado, em tempo e espaço, porque o universo é bem inteligente. Então, seus fragmentos de você no passado atuam no presente. Gente, esses dias eu vi uma moça brigando com o marido, pedindo uma pulseira para ele, ela falou essa frase: você é obrigado a me fazer feliz, porque você casou comigo. Imagina você ouvir que você é obrigado, porque se você não trabalhar, você é taxado.
como alguns nomes que as pessoas colocam para achar que quem não trabalha ou que ganhar dinheiro fácil são pessoas que não têm uma índole boa, né? Então, eu não sei aonde você se enquadra dentro desse contexto, mas o medo que você está se escondendo atrás dele, ele é o maior vilão e que paralisa os seus projetos e as suas criações. E principalmente as pessoas que serão contribuição para fazer o seu projeto acontecer. Que é uma dica bem grandiosa, você pode dizer assim, vamos supor que você tem um projeto aí na prancheta. Você pode dizer assim, quem são as pessoas que serão contribuição para esse projeto e que esse projeto será contribuição para elas e que podemos juntos prosperar e criar mais para a vida de outras pessoas. Eu vou lançar um livro com uma amiga, mas antes ela não era minha amiga. Eu conheci também no Instagram, assim como eu estou aqui falando para vocês. Falar nisso, Instagram, vou subir esse vídeo pro canal do YouTube, Cláudia Cobel, Conexão e Cura. E para quem tá chegando agora, já aproveita, se inscreve aqui no meu Instagram, Cláudia P. Silva Mentora. Eu trabalho com várias técnicas para você ganhar consciência, empoderamento, percepção, tirar as suas ideias do papel e da mente, colocar em ação. Trago muita clareza. O bom que eu não sou só mentora de consciência e negócios. Porque se o negócio fosse um convite de possibilidades, qual é o negócio que você escolheria criar por ter prazer todos os dias de levantar da cama e se engajar com ele? A gente aprendeu muita coisa errada sobre receber dinheiro e criar dinheiro e guardar dinheiro e gerar dinheiro, muito. 98% dos seus pensamentos e sentimentos ligados a receber ou financeiro não pertence a você. Não pertence porque eu provo, porque todos os atendimentos, esses 20 anos que eu venho fazendo, ninguém estava com clareza e consciência do seu próprio empoderamento. Então, se empodere. Como que você se empodera? Se investindo. Investindo no autoconhecimento. De onde você estiver, procura uma pessoa que você confia e busca ajuda. Ajuda, gente, é a melhor coisa. Eu não teria criado uma vida grandiosa se eu não me permitisse tirar as crostas do passado como julgamento. E não é o passado o problema. É o que eu escolho agora e eu escolho no futuro. Então, seja esse convite de possibilidade. Inclusive, logo, logo, vocês que estão aí, eu vou lançar um método fazendo as pazes com o dinheiro e liberando toda a escassez financeira dos seus ancestrais em você. Vai ser assim, um divisor de águas na vida de vocês. Por quê? Porque foi na minha. Então, o dinheiro vai, o dinheiro vem, o dinheiro fica? Não fica. Então, você vai aprender a fazer com que você crie o seu universo, que tenha que fazer sentido para você, que tenha que ser leve para você. Porque mesmo sendo leve, grandioso, prazeroso, tem hora que a gente enche o saco, a gente quer meter o pé no balde. Imagina se a gente escolhe fazer algo por obrigação ou por insanidade e julgamentos. Essa é a pior maldição que você pode atrair para sua vida. Então, se permita, se convide. Invista em você como um ativo. E que a vida vai passar mais consciência para você e você vai se beneficiar de tudo isso. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia, trabalho com transformação, conscientização, faço atendimentos online, quem precisar pode me chamar, a gente faz o atendimento online, faço limpeza energética de fragmentos de medos. Talvez você está num cenário aí de insônia, preocupação, excesso de estresse, são só lembranças que estão ocupando espaço onde não precisa mais, só tirar os recursos que você pode ganhar consciência. Então, nada, a gente não machuca à toa. As nossas células são tão inteligentes que você nem pensa para pensar que aquele machucado tem que cicatrizar. Ela mesma se cicatriza. Então, como seria a gente parar de abrir feridas para ficar se curando? A gente pode honrar a vida através das bênçãos e das possibilidades e dos milagres. Gente, a única pessoa que pode duvidar da sua capacidade de ser feliz e ser grandioso é você mesmo. Porque quando você compra um ponto de vista que é o outro que inferniza a sua vida, você já se invalidou como potência, como grandeza.
Então imagine se você fosse numa loja de carro, mas assim, infinito. Que carro você compraria se o dinheiro não fosse o problema para andar como um corpo, na sua essência, na sua energia? Qual é a potência que você escolheria? Brinca? Fala, se eu fosse numa concessionária, independente, que carro eu escolheria entrar dentro para governar a minha vida? Mas não é comprar um carro potente para fazer carreirão, fazer gracinha e bater, dar trombada, matar os outros, como já aconteceu em outras experiências que eu já atendi, pessoas que perderam parentes brincando acho que nessa idade chama de racha. Não, você não precisa usar a insanidade e a estupidez para invalidar o seu ser e a sua grandeza. Se permita, se escolha. Ande na velocidade com constância daquilo que você cria. Tem dia que você vai ter que recuar, vai ter que dar ré. Tem dia que você vai ter que estacionar. Tem dia que você vai ter que fazer uma baliza. Tem dia que você vai ter que acelerar. Fica parado num sinal para você ver o que acontece dentro de um movimento, né? É isso que acontece. Então você tem que ter flexibilidade. Como eu posso ter flexibilidade nos meus negócios, na minha vida e no meu relacionamento comigo mesma? Do que sei, do que tenho clareza e consciência que eu não estou permitindo colocar em prática. Peça e receberás. Peça consciência que você vai acessar sim, com certeza. Então esse é um convite de possibilidades. Terça-feira que vem, sem ser essa terça-feira agora, vai ser dia 19. Dia 19 eu vou dar um workshop presencial. Nós vamos abordar várias questões ligadas a relacionamento, trabalho, carreira, fracasso, sucesso, dinheiro e consciência. Então, se permita aí. O meu WhatsApp tá na bio do Instagram. Só me chamar que eu passo. Vai ser às 19 horas na terça-feira. Gente, é tão bom quando você começa a ganhar mais consciência e aprender que você tem o poder de desaprender o que não faz mais sentido para você. Você é livre para escolher diferente todos os dias. Então, a cada respiração, a cada batida do nosso coração, a gente pode pedir por mais, acessar por mais possibilidades que estão disponíveis. Gratidão para quem ficou até aqui. Vou subir esse vídeo agora para o YouTube. Se puder compartilhar, se inscreve lá. Você que chegou agora, Márcia, Maicon, o Instituto Bora Brincar. Olha aí, faça da vida um presente, Carlinhos. Estou finalizando. Vale a pena vocês irem no YouTube, Cláudia Cobel Conexão e Cura. Clicar lá e assistir do começo ao fim. Hoje eu abordei que nós temos mais de 50 tipos de medo. Então nós temos medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado, rejeitado, medo. O tema que eu trouxe foi de um cliente que veio ganhar clareza sobre o medo de fracassar na empresa. E vale a pena vocês assistirem lá, porque talvez vocês estão congelados em alguma dificuldade de não estão escolhendo, e a vida vai passar e depois vem um arrependimento. Tá, por que eu não escolhi mais? Por que eu não ousei mais? Por que eu não criei mais? Por causa de simples medo. Então o medo, pega ele e fala, medo, vem aqui, você é meu amigo, você gosta de ficar na minha vida? Como seria nós divertir junto? Como seria brincar junto? O que a gente pode criar? Vai com medo mesmo e leva o medo? Não tenta excluir o medo não, porque o medo, ele é uma emoção. Você nunca vai acabar com medo. Quando você tiver 99 anos... Você ainda vai ter medo porque ele é um recurso para te manter numa margem de consciência e numa margem de manter a vida. Se você não tem medo e muita coragem, você salta de um avião sem paraquedas, você passa uma avenida movimentada. Então o medo ele é para proteger a vida, não é para paralisar as suas criações e a sua consciência. Então se permitam. E dia 7/10 eu vou dar um curso de barras. Quem quiser aprender que tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Esse é um mantra que você aprende no curso, na íntegra. E não aprende só ele, como você vai aprender um deusilhões de ferramentas para colocar em prática e estilhaçar toda a insanidade das realidades presuntiva e reativa do medo. Você vai ter uma consciência que você vai falar assim, gente do céu, onde que eu tava? Que eu tava perdendo meu tempo no tempo?
E o tempo passa e eu acho que eu estava fazendo algo e não. Então, escolho. Muito obrigada, ó, vocês que chegaram, se inscreva aqui no Instagram. Clica nesse aviãozinho, compartilha com pessoas que você pode ser uma consciência de generosidade, de espírito. Então, como seria você? Quando eu falo aqui, quando eu tiro o meu tempo na minha agenda para vir falar, trazer conteúdos para vocês, dar aula para vocês, isso é uma generosidade de espírito. Doe o tempo de vocês com grandiosidade, como um presente de possibilidade para as pessoas, sem ficar preso de que tem que receber. Não precisa, o universo ele é abundante. Se permitam, se convide, seja o engajamento de que você é uma bênção, que você já é um ser divino nesse planeta. Não perca seu tempo escondendo atrás da insanidade, da culpa, da vergonha, da timidez e do medo. Convide o universo. Quem são as pessoas que eu posso encontrar hoje que vão criar mais possibilidades no meu caminho e eu também posso criar na vida delas? Não é lindo, gente, quando você pode contar com alguém ou escutar alguém que desperta uma nova consciência de você olhar, por exemplo, igual esse moço aqui, ó, esse meu cliente, que ele não precisa usar o medo para invalidar a escolha dele e que o pai dele já faleceu, o pai dele pode ir como pai para o lugar dele de pai e ele ficar no lugar de filho, e que se ele acha o dinheiro pequeno, ele pode perguntar: dinheiro, seu lindo, como você quer crescer na minha vida? Como você quer expandir? Como você pode ser uma contribuição e um recurso? Não julgue nada daqui para frente que vocês vão criar mais. Abra espaço para possibilidade. Pensa, eu quero todos os dias ser totalmente diferente e atualizado e atualizada. O que eu posso ser mais? O que eu posso saber, perceber, receber e reconhecer que já é meu, que já é minha, tá? Gratidão, luz e paz. E ó, não esqueçam que vocês são a prioridade de vocês. Seja a sua prioridade. Quando você é a sua prioridade, o mundo te apoia. Porque você se permite existir, ser visto, ser lembrado e ser solicitado. Quando você é solicitada ou solicitado porque você se reconhece na infinitude, na grandeza que você é, gente, você não quer levantar da cama reclamando, você só levanta agradecendo.